Senhoras e senhores, me arrisco a dizer que essa é a maior repercussão de um vestiário e de um bastidor do Internacional que eu já trouxe para vocês aqui no canal. Muita polêmica envolvida depois de uma grande vitória do Internacional contra o Corinthians fora de casa. A primeira dentro da Neoquímica Arena desde 2014. O Inter que não vencia no estado de São Paulo o Corinthians desde 2009. Teve letra do Mano Menezes, teve o presidente Alessandro Barcelos e o gerente esportivo Magrão respondendo o atual técnico do Corinthians, ex-técnico do Inter, Eduardo Cudê, trazendo revelações importantes sobre o seu futuro no Inter ou fora do Inter em 2024, os médicos que pediram para Rocher parar de jogar por tempo indeterminado e ele não aceitou. Tudo isso e muito mais nesse vídeo. A partir de agora, o Inter venceu o Corinthians por 2-1 fora de casa. E sim, Mano Menezes, o Inter está acima do Corinthians na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo todos os detalhes, bastidores, o que foi falado pelos personagens de Corinthians 1 e Inter 2. Senhoras e senhores, o Inter venceu o Corinthians jogando na Neoquímica Arena, um clássico nacional, então uma vitória grandiosa, muito boa do Internacional fora de casa, e a gente vai falar muito da repercussão do bastidor, de como estava o vestiário do Inter após essa partida. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS para ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Eu avisei no vídeo da tarde, o Inter não perde para o Corinthians em São Paulo. Eu botei empate ou vitória, em determinado momento era vitória, depois virou empate, terminou, graças a Deus, com vitória do Inter contra o Corinthians, e a gente vai repercutir muito esse vestiário dessa vitória do Internacional importante. O Inter subiu na tabela mais um pouco, é nono colocado, 52 pontos. O São Paulo, no momento que eu tô gravando, tá empatando em 0-0 com o Galo, então o Inter vai passando o São Paulo e é o nono colocado, 52 pontos, a 1 do Atlético Paranaense, que é o oitavo, com 53. Se o Inter tivesse vencido o Curitiba e a América, o Inter estaria de vez na briga pela Libertadores contra o Bragantino. Bom, depois da vitória, o técnico Eduardo Cudê falou em entrevista coletiva e enalteceu a vitória e a entrega dos jogadores. Disse que era importante vencer num campo muito difícil, um dos mais difíceis do Brasil, e que o Inter jogou afim, que o Inter estava afim de jogar, e isso se viu dentro de campo. Ele disse que o Inter tem uma responsabilidade, mesmo que não tivesse muitas aspirações nessa reta final, nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, mas que tinha que representar a camisa e que todos têm um compromisso com a parte esportiva. Tanto que ele destacou, e ele foi questionado na primeira pergunta da coletiva, sobre as eleições, talvez estarem influenciando, entrando em campo a cada momento que vai se aproximando. A eleição é no dia 9 agora, daqui a uma semana, no próximo sábado, e ele disse que não pensa nisso, que ele respeita muito o presidente Alessandro Barcelos, que é amigo dele, e o Roberto Melo, candidato da oposição, mas que ele não pensa nisso, ele pensa em fechar bem o ano, em deixar uma boa imagem para a torcida, e o Inter vai em busca de outra vitória contra o Botafogo na quarta, 9h30, no Beira-Rio. Destacou que o grupo de jogadores vai ganhar uma folga amanhã e uma merecida folga no domingo. O Inter retorna agora na madrugada para Porto Alegre, que eles merecem descansar, treino forte já na segunda-feira, e ele disse, com a faca nos dentes para treinar na segunda, na terça e ir para o jogo de quarta contra o Botafogo. O Cudê foi questionado sobre alguns aspectos individuais da partida. Ele destacou a partida do Arangues, porque hoje ele não teve o Johnny por conta da pancada que levou no tornozelo. A gente tinha a expectativa de que ele voltasse bem pro jogo de hoje. No fim, ele foi cortado do jogo, nem no banco ficou. E o Bruno Henrique, ex-Corinthians, jogou ao lado do Arangues. E o Cudê destacou que o Arangues pode jogar de qualquer coisa, mais como primeiro, porque muitas vezes ele descia como primeiro volante, o Bruno Henrique avançava um pouco mais do que ele, e que é um jogador diferenciado. Ele disse que seria até injusto falar sobre o Arangues, e que ele tinha que falar sobre também o crescimento de muitos jogadores. Ele destacou a partida do Igor Gomes, do Maurício, que mais uma vez foi importante com o gol, mas jogou muito bem, participou do segundo gol também. Destacou o jogo do Wanderson com o segundo gol, disse que ganhou pela direita, jogou por dentro e foi muito bem também, quebrou linha, enfim, e que tem que agradecer esses jogadores que cresceram muito também.
Ele teve um certo embate com o Tiger Junk, meu parceiro também de Rádio Bandeirantes, ex-Rádio Bandeirantes, foi meu parceiro por lá, hoje no canal A Dupla vocês conhecem bem, porque o Tiger foi perguntar da condição física do Rocher, das costelas dele. E o Kudê acaba travando o Tiger durante a pergunta, achando que o Tiger perguntaria sobre a questão técnica do jogo, que talvez se o Rocher não tivesse pego aquela bola, o Inter ficaria no empate com o Corinthians. E não era isso a pergunta do Tiger. Claramente o Kudê não entendeu, mas enfim, teve ali um embate, o Kudê fez questão de destacar que aquela defesa do Kudê não salvou a vitória, que o Inter foi um justo ganhador, porque jogou melhor, mereceu assim como mereceu contra o Bragantino e o Cuiabá, até destacou que nesses 3 jogos, essas 3 vitórias consecutivas do Inter depois da data FIFA, o Inter foi melhor e o adversário só teve uma, talvez, grande chance na partida, mas ficou aí esse embate, enfim, mas ficou tudo certo entre Kudê e Tiger Junk. O Kudê confirmou uma informação que a gente trouxe também, de que ele foi procurado por Roberto Melo. A gente trouxe ontem à noite que o Melo tinha procurado o Kudê para falar que contava com ele caso ele fosse eleito presidente, caso ele seja eleito presidente do Inter para o próximo triênio. Ele disse que sim, que o Roberto Melo procurou ele, que disse que tá tudo certo em relação a isso, mas que ele não falaria sobre eleições ainda, que ele estava pensando no Inter dentro de campo, mas que ele foi procurado pelo candidato da oposição, Roberto Melo, sim. Bom, repercutiu muito nesse vestiário polvoroso do Inter, de vitória, de muita felicidade dos jogadores. A gente viu na saída da zona mista lá na Neoquímica Arena, mas na chegada do Kudê também para a coletiva, ele estava com o Magrão, com o presidente Alessandro Barcelos, diretor de futebol José Olavo Bisol, o vice de futebol Felipe Becker. Só que, antes da coletiva do Kudê, o Mano Menezes começou a falar lá como técnico do Corinthians na coletiva de imprensa na Neoquímica Arena, eram em salas separadas, e o Mano, em determinado momento, falou e deu uma alfinetada no Inter, dizendo que o Inter ofereceu um bicho triplicado para os seus jogadores ganharem do Corinthians na Neoquímica Arena. Ele chegou a falar isso, enfim, e repercutiu. E a gente estava na jornada, na Rádio Bandeirantes, eu estava apresentando o pós-jogo, prorrogação da Band, e o Alexandre Pretzel, repórter da Bandeirantes São Paulo, estava fazendo o jogo conosco e estava na sala de coletivas pro Kudê. E ele perguntou, depois da gente dizer no ar que o Mano tinha dito isso, que o bicho seria triplicado para os jogadores do Inter, enfim, por vencer o Corinthians fora de casa, o Corinthians do Mano, o Xandão perguntou no ar pro presidente Alessandro Barcelos se era verdade. E o presidente respondeu somente isso. É desculpa dele. O presidente deu uma alfinetada de volta no Mano Menezes, dizendo que era uma desculpa, aquela desculpa de perdedor, dizendo que não tinha bicho triplicado para os jogadores. Depois da coletiva do Kudê, o Magrão, gerente esportivo, também conversou com a imprensa. E ele destacou que não teve bicho triplicado, que tinham 4 jogos depois da parada contra Bragantino, Cuiabá, Corinthians e agora o último contra o Botafogo, e que todos se mobilizaram e conversaram bastante e que tinham que deixar essa boa imagem depois da eliminação, que segundo ele não foi merecida e não foi justa na semifinal da Libertadores. Então o Magrão fez questão de dizer que todos estavam mobilizados. O Kudê, ao longo da coletiva, disse isso. O presidente, depois de falar pro Xandão, pro Alexandre Pretzel, que era uma desculpa do Mano Menezes essa questão de bicho triplicado, ele disse que todos estavam mobilizados para ganhar e que não tinha uma mobilização especial por ser o Corinthians e por ser o Mano Menezes do outro lado, e todos fizeram questão justamente de pontuar essa situação. O Magrão até diz: não sei de onde o Mano tirou essa informação. Da parte da gente não teve nada disso. Não teve bicho extra. Senão depois o que eu vou até explicar para os jogadores? Aí eu vou ter que pagar esse bicho extra mesmo. Estamos tudo dentro do que nós planejamos. O único jogador a falar na zona mista foi Sérgio Rocher. Sobre o jogo ele destacou que o trabalho foi de todos, que ele fez uma defesa muito importante na cabeçada do jogador do Corinthians ali dentro da pequena área na reta final da partida, mas que foi um jogo difícil, mas que não era o mérito dele, sim, era o mérito do grupo. E ele foi questionado sobre a lesão na costela, que foi lá do jogo ainda contra o Fluminense, ele foi sentindo no jogo de volta, no Grenal, depois da eliminação para o Fluminense, jogou com uma proteção, foi para a seleção uruguaia com muitas dores na costela, tanto que ficou fora do primeiro jogo da última data FIFA que teve. Depois ele voltou a jogar pela seleção uruguaia normalmente, e ele destacou que a dor ainda existe, principalmente quando ele cai para fazer alguma defesa, a dor persiste, mas que ele fez de tudo para ajudar e que ele conseguiu pegar essa última bola que garantiu a vitória, e que é bom fechar dessa forma, com vitórias um ano duro, mas que tem mais um jogo na quarta-feira contra o Botafogo no Beira-Rio. Ele disse que jogo a jogo vai melhorando, e que os médicos do Inter até pediram para ele parar quando ele teve essas dores na costela, para ele parar por um tempo, ficar um pouco fora da seleção uruguaia e do Inter de molho, e aí seria o Kehler o titular, e ele disse que não, que ele não queria deixar o grupo,
que os jogadores do grupo sabem a dor que ele vem sentindo, mas que ele fez questão e disse que era um momento de fazer o esforço pelo grupo, que a dor vai diminuindo a cada jogo, a cada treinamento, e que ele vai aproveitar possivelmente as férias para se recuperar dessas dores na costela. De fato, o Sérgio Rocher foi um guerreiro nessa reta final, depois dessas dores na costela e dessa lesão. Ele teve uma fissura, uma lesão na costela e vem sentindo isso desde o jogo lá contra o Fluminense de ida no Maracanã. Jogou o jogo da volta com essa lesão na costela, jogou o Grenal com essa lesão na costela e tá jogando dessa forma essa reta final, e disse que os médicos pediram para ele parar, mas ele fez questão de seguir jogando para ajudar os seus companheiros. Um vestiário que comemora muito, vai estar de folga. O Inter retorna nessa madrugada a Porto Alegre, na segunda retoma os trabalhos, na terça também, e quarta, 9h30, estaremos no Beira-Rio para contar a última rodada do Campeonato Brasileiro, e aí depois serão eleições no Inter no próximo sábado para definir quem será o presidente do Inter. O ano tá acabando, tem contratações para acontecer, negócios rolando, mas o Inter venceu esse jogo contra o Corinthians e dentro de campo, ainda bem que o Inter venceu e pode terminar esse ano com uma imagem um pouco melhor do que foi o 2023, tá certo? O que tu acha sobre tudo isso que a gente repercutiu? Deixa aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês e não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, tá certo? Um grande beijo, um abraço e até a próxima.